Jesus. O Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes, isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os vossos olhos e me os daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelos por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Glória a Deus! Que maravilha! Queridos, o que o Senhor dava a este servo de Deus em escrever, irmãos, realmente foi, irmãos, uma abertura espiritual. Por isso que, irmãos, na lei que ele próprio servia, Paulo, que era Saulo, ele próprio era doutor da lei, quer dizer, conhecia toda a lei, criada aos pés de Gamaliel. Ele próprio, irmãos, com todo o conhecimento,
mas ele era circuncidado ao 8º dia, quer dizer, a circuncisão na carne. Olha que aqui está falando da lei e da graça, e dizendo o evangelho de Jesus Cristo, a graça, isenta-nos da lei. A palavra de Deus é verdade ou não é? Isenta-nos. E ele faz aqui uma comparação, irmãos, do que é a lei, a sombra, não é? As coisas terrenas. Mas a lei é de Deus? Claro que é de Deus. Mas Deus deu a lei para que o ser humano tomasse conhecimento do pecado. Porque se não tivesse a lei, Paulo falou disso, se não tiver a lei, como que eu ia saber que eu estava errado? Nós temos o Código Civil, nós temos o Código de Trânsito. Se não tivesse as punições lá no Código de Trânsito, como que você sabia que não podia passar o farol vermelho, que não podia atravessar a faixa de pedestre? Não tem lei. Glória a Deus. Está entendendo isto? Então a lei veio, mas não é de Deus. Paulo falou, a lei é de Deus, e a lei é santa. Ele falou. E quantos que se apegam nisso, irmão? Ora, se ela é santa, ela é de Deus, eu não preciso de mais nada. Mas por que precisou Jesus Cristo morrer? A ponto que a irmã testemunhou que o Senhor Deus falou com ela, eu tive que dar meu filho. Foi em vão? De maneira nenhuma. Então ele agora, irmão, veja que lá a circuncisão que Paulo tinha, que era Saulo, era da lei. Ele dizia, eu sou circuncidado ao 8º dia, quer dizer, se gloriava. É aquilo que Deus deu no começo aqui. Quem pode bater no peito e dizer, Senhor Deus, me ouve porque eu mereço, eu fui crente desde criança, eu sou isso, eu sou aquilo, eu guardo o teu mandamento, não adianta nada. Se não for pela graça, por Jesus Cristo, não adianta nada. Agora veja, ele lá na lei foi circuncidado. Agora ele vem e escreve assim, aquela circuncisão era tudo coisa da lei, tudo coisa da lei. Mas quando eu conheci a graça, eu reputei tudo aquilo como esterco. E agora sabe por que eu escrevo essas coisas de Cristo? Essa profundidade, isto que Deus me abre. Glória a Deus, porque lá na lei eu não tinha Cristo em mim, agora é Cristo em mim. Sabe por que aconteceu isto? Porque eu fui levado até o 3º céu. Se na carne não sei, se fora da carne, mas fui elevado até o 3º céu. Lá eu recebi coisas inefáveis que é o homem nascido de mulher. Os que não são nascidos de Deus, só nascido de mulher. Não é lícito dizer porque ele não vai entender. Só vai entender os que nascem de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E ele dizia, agora não vivo mais aquela circuncisão feita no prepúcio do homem, que a circuncisão era feita no prepúcio do homem, irmãos, para que ele tivesse uma relação pura, para que os filhos nascessem mais puro, porque nós somos um povo separado, judeu, os filhos vão nascer mais puro, a relação é pura. Então quem tem isso agora tem Deus, o resto do mundo não tem. Glória a Deus. Ele veio agora e falou, não, depois que eu conheci Cristo não é só para o judeu, é para todos, porque quem ama quer todos. Bendito é o Senhor. E ele dizia, agora não mais na circuncisão feita no prepúcio do homem, está escrito aqui, mas agora a circuncisão aqui, de uma boa consciência. Lá rasgava para ter uma relação com a mulher e nascer filhos puros. Agora Cristo me rasgou a minha consciência, para eu ter uma relação com os céus, com o Espírito de Deus, e nascer filhos puros. Bendito é o nome do Senhor. Por isso, querido, que o Senhor vai nos abrindo o entendimento, vai nos rasgando o véu, vai fazendo a circuncisão em nós. E quanta gente diz, é circuncidado, não, isso aí não, então você não vai para o céu. Eles falavam que quando receberam Cristo, irmão, eles aceitaram Cristo, mas eles diziam para os irmãos que não eram judeus, que eram gentios, igual nós, não é?
Naquele tempo nós não estávamos, mas os países ao lado começaram, as nações, receber o evangelho, e eles iam lá, os próprios judeus que tinham recebido a lei. Daí, se vocês não cumprem a lei, se vocês não for circuncidados, vocês não vão para o céu, porque nós somos circuncidados, nós recebemos a lei de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Será que a igreja está acompanhando o que Deus está dando aqui? Queridos, a lei é de Deus, disse Paulo, ela é santa, mas eu não sou, eu sou carne, então não consigo cumprir a lei. Mas a própria lei diz assim, são 613 mandamentos, se você tropeçar em um, você é amaldiçoado pela própria lei. Então como é que eu vou cumprir isto? Você não dá conta mesmo, Paulo, você não dá conta, Maria, você não dá conta, João, mas eu tenho alguém que vai aí pagar a tua conta. Glória a Deus. E vai te levar agora o evangelho que te isenta da lei. Irmão, Deus está falando com alguém aqui que bate na lei, bate no sábado, bate no dízimo, bate na circuncisão, bate tudo. O Senhor fala, se você for cumprir alguma coisa da lei, cumpra tudo, senão você é amaldiçoado por ela. Irmão, dá para nós pregar isso aqui que Deus dá? Glória ao nome do Senhor. A graça é graça, a graça isenta-nos da lei. Senhor Jesus veio e disse assim, meu fardo é leve, meu jugo suave. Tem gente que fala, então pode errar, pode fazer tudo. Não, a lei te faz errar, porque ela veio para te mostrar o pecado, mas Cristo não te mostra o pecado, Cristo te mostra a vida. E quem recebe Cristo, ele não enxerga mais o pecado, ele enxerga a vida, ele enxerga a graça, ele enxerga o céu. Irmão, dá vontade de pregar isso aqui. Bendito é o nome do Senhor. O que você enxerga na vida? Aí enxerga o dinheiro. Estou numa prova, perdi 5. Tomei um prejuízo. Você perdeu a graça? Meu Deus. Aleluia. Você quer ver um homem e uma mulher gritar, um homem e uma mulher chorar, e puxar os cabelos, é dizer, eu perdi a graça. A graça não se mede por alguém te olhar e te apontar. A graça não se mede por alguém te olhar e medir as tuas obras. A graça se mede pela ligação tua com o céu, que você não mede mais a temperatura da terra. Você entra no hospital, vai lá e põe um negocinho aqui, vamos medir a temperatura, põe outro aqui, vamos medir a pressão. E o céu está passando aqui hoje espiritualmente, e dizendo, deixa eu medir a tua temperatura, deixa eu medir a tua pressão espiritual. Glória ao nome do Senhor. Ele dizia aqui, irmãos da lei, porque veja, querido, que quantos que, irmãos, se lançaram, irmãos, contra a graça, porque diz, não, mas como nós não guardar os 10 mandamentos? Mas os 10 mandamentos é de Deus. Agora, se nós não guardar a lei, uma coisa é a lei, outra coisa são os 10 mandamentos. Ele deu os 10 mandamentos e depois deu a lei. Os 10 mandamentos, você cumpre ou não cumpre? Cumpre ou não cumpre? Sabe o que é os 10 mandamentos? Meu irmão, Deus está dando uma palavra diferente hoje aqui, não tem jeito, estamos conversando. Os 10 mandamentos, o próprio Senhor Jesus falou, vocês têm que cumprir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estavam lá dentro da arca. E como não cumpre? Glória ao nome do Senhor. Os 10 mandamentos, o Senhor Jesus pegou os 10, os 4 primeiro era a relação do homem com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento. Não terás outros deuses. Segundo, os 4 primeiros, relação de Deus com o homem, do homem com Deus. Os 6 era do homem para o homem. O 5º já não é, que é os 4 primeiros, aí veio o 5º. Honrar pai e mãe, já é relação humana. Honrar pai e mãe.
Senhor Jesus veio e falou assim: sabe qual é o grande mandamento? O grande mandamento são dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pegou os 4, fez um. Pegou 6, fez um. E falou: o resto joga fora, isenta de tudo. Bendita, você ama a Deus sobre todas as coisas. Você ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o próximo ama a esposa, ama o filho, ama o ministério ama a igreja, ama o porteiro, ama o organista, ama a criança, ama o velho, ama tudo. Irmão, bendito é o nome do Senhor. Então disse: e porque, olha só, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ora, mas então Deus enviou para quê? Para isso que você está aqui hoje, vivendo a graça. Quem sabe alguém entrou aqui hoje vendo coisa. Irmãos, eu vou pregar o que Deus me dá aqui, ouvindo pregações, lendo coisas, e a tua mente se conturbando. Ao invés de você ir para frente, Cristo trouxe a graça, te encheu dela, entrou aí dentro e habita. E você quer, em vez de olhar para Cristo que já está vindo aí para buscar a igreja, começar a voltar para trás. Irmão, o Senhor está falando com alguém aqui hoje. Glória a Deus. Por isso, queridos, que Paulo escreveu lá em 4, aos Gálatas mesmo, irmãos. Aos Gálatas mesmo. Deus é presente, irmão, que estou pregando aqui no que o Senhor está trazendo. Mas olha aqui, 5 aos Gálatas. Ele disse assim: estai agora, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Olha isso, irmãos. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Vocês creem que Deus está libertando almas aqui hoje? Ele disse assim, olha: eis que eu, Paulo, vos digo, se vocês se deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo protesto: todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Dá para guardar? Dá para guardar? Não dá. Não dá. 613 mandamentos todo dia, será? Não dá. Aí ele vem e diz assim, olha: separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Será que tem alguém ainda que quer guardar sábado, dízimo, circuncisão? Você vive a graça, a liberdade. Mas qual é a minha liberdade? Dá glória a Deus. Mas que compromisso você tem com Deus? Nenhum. O meu compromisso é ser obediente. O meu compromisso, ele pagou tudo. Mas ele não pagou 99, ele pagou 100. Eu vou pregar aqui pela fé. Para mim, ele pagou mais de 100. Porque eu quero ser grato a vida toda. Irmãos, eu estou pregando aqui, santo é o nome do Senhor. É gratidão pelo que Deus te fez. E ele diz aqui: mas agora, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Olha o Espírito de Cristo no homem, o Espírito de Cristo em ti, o Espírito de Cristo aqui. O Espírito de Cristo é liberdade. O Espírito de a lei mata. A lei era olho por olho, dente por... Irmão, nunca fico pregando isso, mas Deus está falando. Era olho por olho, dente por dente. Se fizer, morre. Se não fizer, se fizer, vai pagar. Se fizer, era só mostrando a pena. Veio Cristo e falou: me serve que eu te dou vida eterna. Seja fiel até a morte. Eu fui preparar um lugar para você, para a vida eterna. As ruas são de ouro precioso, as portas da cidade de ouro. Glória ao Pai. Cristo é vida. O terceiro milênio está mostrando catástrofe, está mostrando morte, está mostrando a devastidão do
príncipe deste século. Você não serve o príncipe deste século. O mundo teu não é aqui, a política tua não é aqui, o que aconteceu não aconteceu com o mundo teu não é aqui. O Senhor falou assim: esse planetinha Terra está reservado como tesouro para o fogo eterno. Assim como eu terminei lá com água, agora é com fogo. Isso é bíblico. Tem gente falando: eu vou ficar aqui mesmo, vai ser aqui o reino do céu. E veio Paulo e falou: quando Cristo voltar, os que estiverem na sepultura vão se levantar primeiro e vão ser revestidos de um corpo incorruptível, e nós que estivermos vivos, num piscar de olhos seremos transformados e subiremos com Cristo nos ares. Irmãos queridos, Cristo ou Cristo? Diga aí para você: a minha vida é Cristo ou Cristo, não tem outra coisa. Por isso ele dizia: assim já não és mais servo, mas é filho. Ele é filho, ele te deu o Espírito dele, agora pelo Espírito dele você também é filho. Ele diz aqui: também és herdeiro de Deus. Mas herdeiro? Eu não tenho nada aqui nessa terra, batalhei a vida toda, tenho um barraquinho para morar, tem dia que não tenho nem pão para pôr na mesa. E o teu adversário ainda tem coragem de olhar para você e dizer: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Fala para ele agora: o meu Deus está com uma herança tão grande lá, que você perdeu, mas eu ganhei. Irmãos, eu sinto Deus pegando a igreja e dizendo: eu não te deixo. Glória ao Pai Santo. Agora, conhecendo Deus, aqueles servem aos que são por natureza não são Deus, mas agora vocês conhecendo Deus, sendo também conhecidos de Deus, não vos tornais para trás para os rudimentos fracos, pobre, e guardar dia, e mês, e tempo, e ano. E se tem alguém aqui que guarda isso, e guarda aquilo, isso é relíquia, isso aqui é homenagem, não sei o que, te diz o Senhor hoje: rasga tudo, põe a tua homenagem em Cristo, e diz: aqui nada eu tenho, não eu vim, não eu volto. Em nome do Senhor. Irmãos, eu sinto a igreja pregando essa palavra junto. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também sou como vós. Vós sabeis que não rejeitaste, e também eu anunciei o evangelho em fraqueza da carne. Não é que eu vim aqui com alguma outra força ou sobrenatural. Não, eu vim aqui na fraqueza da carne, mas Cristo em mim. Tem Cristo aí? Tem Cristo aí, irmãs? Irmão, tem Cristo? Na tua oração tem Cristo? Quando você anda pela rua tem Cristo? Nos teus negócios tem Cristo? No teu toque tem Cristo? Na tua pregação tem Cristo? Irmãos, glória ao nome do Senhor. Cristo está enchendo esta casa. É Ele e mais nada. Quanta gente vão pôr na internet: olha aqui o que falaram, aí eles rejeitam aí, faz aquilo. Eu não quero saber o que fala e o que não fala. Eu vou pregar Cristo, e quem eu puder pegar assim e falar: vem comigo, Cristo, recebe aí. Irmão, dá para nós sentir isto aqui hoje? Bendito é o Senhor. Por isso ele dizia aqui: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque dou testemunho de que, se possível for, arrancaria os vossos olhos e me daria. Olha o amor, irmão, que eles foram recebendo e foram ficando entranhados, não por causa da carne. Ninguém aqui ama por causa da carne, ama porque tem Cristo aqui e tem Cristo aí. Glória ao nome do Senhor. Então ele dizia: ora, dizei-me agora, o que quereis, estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Quer dizer, uma de Agar, que era escrava,
E outro da livre, que era Sara, que teve a promessa de Deus, que ela até duvidou de trás da porta, onde falou: você duvida ou não duvida, eu venho e te dou um filho. É promessa. Glória ao nome do Senhor. Irmão, ali representava, porque a mulher representa a igreja, a própria igreja já duvidando do filho que viria. Bendito é o nome do Senhor. E ele dizia que todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Veja, queridos, como é profundo isso aqui. Deus nunca me deu isso. Deus é presente do que estou dizendo. Mas veja que quando Sara não tinha filho, ela falou assim: eu tenho a minha escrava. Isso era uso do costume, era o uso e costume da época. Ela falou: então tenha relação com a minha escrava e será como meu filho. E muitos até dizem: ela adiantou. Queridos, o que é que sempre Deus dá? Tira o primeiro para vir o segundo, não é? Vem a carne, depois o espírito. Veio Adão na carne, veio Cristo no espírito. Glória a Jesus. Então veja que nasceu, mas nasceu de uma relação que Abraão teve ao tempo da sua virilidade com aquela escrava, e nasceu um filho segundo a carne. Mas agora, lá na frente, o anjo veio e falou: vai nascer agora o filho segundo a promessa. Agora não, lá nasceu já segundo a carne, porque lá eu era homem, lá eu tinha virilidade. Aí Sara lá atrás da porta falou: aquele tempo eu era mulher também, agora já não tenho costume das mulheres, ele já está velho, porque eu não preciso de homem para fazer as coisas do espírito. Irmãos, o que é nascido da carne é carne. Não misture as coisas da carne com as coisas espirituais. Não meça a crença do teu irmão pelo que ele tem ou não tem. Não meça a tua crença pela prova que bateu na tua porta. Uma coisa é o material, outra coisa é o espiritual. Então ele disse: todavia o da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. E isso se estende por alegoria, os dois concertos. Olha que tudo que Deus fazia era dando sinal. E o que Deus está fazendo hoje, irmãos, no ano 2023, e o mundo acontecendo, são os sinais da vinda de Jesus Cristo. Igreja, vocês estão prestando atenção? Vocês querem ouvir a palavra? Bendito é o nome do Senhor. Olha isto, querido. Por isso que ele dizia: ora, esses dois concertos, um Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, quer dizer a lei, não é? Lá no Sinai, quando Moisés recebeu a lei. E ele diz aqui, ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, realmente, mas corresponde a Jerusalém que agora existe. Quem são? Os judeus. Bendito é o nome do Senhor. Pois é escrava com seus filhos. Mas por que é escrava? Porque ela vive debaixo do jugo da lei, esperando o Messias chegar. Deu para entender? Esta graça que você vive, esta alegria, esta liberdade da graça, eles não vivem. Eles não conhecem, eles estão no nascimento de Agar, e nós estamos no nascimento de Sara. Eles são Ismael ainda, e nós somos Isaque, filho da promessa. Bendito é o nome do Senhor. Os irmãos lembram que eu contei aqui um dia que eu peguei um Uber em Guarulhos. Eu estava vindo de Sinop da reunião, e quando desci de madrugada, porque perdi um avião lá, irmão, não é que eu perdi um temporal e não pude descer o avião, e eu apavorado, tinha uma reunião no Brás na segunda-feira cedo, e eu fui lá, falei: mas o que vocês fazem? Eu preciso ir embora, só tem um voo no dia. Só amanhã à tarde tem um voo, mas eu preciso estar cedo em São Paulo.
Veja alguma coisa que nós pode fazer. Vem um ônibus, mas é 10 horas daqui em Cuiabá, você vai chegar lá umas 2 horas da manhã. Eu falei, não tem um voo de madrugada lá para São Paulo? Tem um lá, 3 e pouco da manhã. Me pega uma passagem, dessa passagem minha, tira, põe de Cuiabá a São Paulo, e eu entro nesse ônibus. A moça ainda falou, esse ônibus vai porco, vai galinha, vai tudo. Eu falei, não tem problema, vai mais um coitado aqui, mas eu preciso ir. Glória a Deus. E entrei no ônibus, irmão, cheguei lá em Cuiabá, 2 horas da manhã, o voo já era às 3, corri lá, passei uma aguinha assim e peguei o voo. 5 horas da manhã, em São Paulo, desci em Guarulhos, pedi um Uber. Quando o Uber chegou, bom dia, tudo bem, tudo bem. O senhor vem de onde? De Sinop, Mato Grosso. Vixe, é longe, hein? Falei, é longe. O senhor foi a passeio ou a trabalho? Eu falei, rapaz, que pergunta boa. Eu posso te contar um pouquinho? Eu estou morto de sono, mas isso aqui eu não tenho sono para falar. Eu posso te contar um pouquinho do meu trabalho? Pode? Comecei a contar para ele, irmão. Quando eu comecei a falar de Jesus Cristo, falar da graça, ele então foi dirigindo, não me dava nem bola, mas não falava nada. E eu falei, meu Deus do céu, eu com sono, esse coraçãozão duro, e fui falando. E de repente ele com a mão assim, né? Ele falou para mim, sabe de uma coisa? Eu fui numa igreja desde criança, até 19 anos. Ixi, eu ouvi tudo quanto é coisa que o senhor está falando aí, mas meu pai até hoje está lá. Eu nunca vi nada, nunca senti nada. Casei, tenho 2 filhas, estou com 32 anos. Nunca mais fui numa igreja, não vejo nada, não sinto nada. E ele com o braço assim, eu falei, que bom, então você conhece a palavra? Conheço. Eu falei, então você sabe a história de Sara e Agar? As 2 mulheres de Abraão. E elas tiveram 2 filhos. Um era filho da escrava e outro era filho da livre. O que eu estou te falando hoje aqui de Jesus Cristo é o filho da livre. Agora o filho da escrava, ele era mais velho, até perseguia o filho da livre, que ele veio primeiro, mas a promessa estava no filho da livre. Você sabe o que é o filho da livre? É Cristo. Você sabe o que é o filho da escrava? É esse carnão aí, ó. Isso aí é o Ismael. Falei para ele guiando assim, esse aqui é o Ismael, essa carne que não tem herança. Glória a Deus. Por isso que está escrito aqui, olha aqui, irmãos, o que fala aqui, ó. Pois o filho da escrava não terá lugar com o filho da... Olha aqui. Mas o que diz a escritura? Lança fora a escrava e seu filho. A escrava e seu filho, não é? Porque de modo algum o filho da escrava vai herdar com o filho da livre. Quer dizer, esta aqui é filho da escrava, lança fora os desejos, os pensamentos. Mas eu quero isso, mas você está perseguindo o filho da livre. Glória a Deus. Chegou a hora que a mãe do filho da livre, Sara, chamou Abraão e falou, você põe fora esta mulher com o filho dela, porque o filho dela não vai herdar a coroa com o meu, não vai herdar com o meu. A mãe é a palavra que diz assim, põe fora o filho da escrava, deixa o filho da livre crescer, deixa Cristo crescer. Irmão, quando falei assim com ele, ele guiando assim, isso estava começando a clarear, assim que pouco nós chegando no Brás, ali já na radial, e ele falou que não coisava, e Deus foi dando isso, e ele foi olhando para mim e falou, vixe, mas o senhor entrou aqui, parecia um homem normal, agora falando tudo isso. Eu falei, eu sou normal, mas o filho da livre que está aqui dentro, ele vai falar a tua vida, bendito é o nome do Senhor. O homem guiando, irmão, estou falando que ele começou a esfregar, falou, nunca senti o que eu estou sentindo aqui. Glória a Deus. Eu falei, aí que você está sentindo é o filho da livre. Irmão, parou no Brás, o porteiro lá que vem receber nós, e o irmão Daniel, paz Deus, o irmão também de Sinop. E o motorista desceu, chorando. O irmão falou, é parente do irmão? Eu falei, não, mas agora já é meu irmão, convertido. Glória a Deus. Irmão, o homem começou a chorar, olhou assim escrito e falou, tem uma dessa perto da minha casa, hoje mesmo vou pegar minha esposa e meus filhos e vou lá. Glória a Deus, irmão. E eu gostei demais dele, abracei ele, e ele falou assim, junto com o irmão, o senhor quer saber meu nome? Eu quero, eu chamo Ismael. Glória a Deus. Derruba Ismael.
Deixa o filho da livre crescer. Igreja, seja liberta. Viva a graça, viva a liberdade de orar, de dar glória, de contar obra, de tocar. Os céus nos esperam em festa. Os céus nos esperam em festa. Prego aqui pela fé. O inferno roga e diz: estou perdendo. E o céu gritando: estou ganhando. Irmãos, eu sinto Cristo entrando aqui dizendo: 2023, estou no meio de vós, não te deixo, não te abandono, sou o teu Deus aqui, lá fora, no buraco, lá em cima, na estrada, no avião, no navio, de pé, descalço, de sapato, de roupa. Xalala. Dá para encher de Cristo aí hoje? Quem sabe este Cristo será mais forte na tua vida. As viagens que tu faz, quantas vezes um medo, uma solidão, te diz: o Senhor me procura, eu vou estar aí dentro. Glória ao Deus vivo. Irmãos, que maravilha. Viva a graça de Jesus Cristo. Não te preocupes com nada. Se você descansar em Cristo, tu tens tudo. Deus seja louvado.